Excelente. Embaixador, eu queria, antes só de a gente entrar de cabeça aí nessa questão do genocídio televisionado em Gaza e no Oriente Médio, no Grande Médio Oriente, enfim, é, uma breve análise, né? Porque, como o senhor acompanha aqui os noticiários brasileiros, uma breve análise sobre a questão da guerra na Ucrânia. A guerra acabou aqui no Brasil. Não se fala mais dessa guerra. No mundo inteiro, hein? No mundo inteiro. Exatamente. Ela não existe, Pepe. Então, o nosso espaço aqui faz questão de pontuar os problemas. É um dever que a gente tem aqui. Como é que o senhor está vendo? Enfim, o senhor comentava aqui antes, que vai encontrar com o embaixador da Rússia aqui no Brasil. O senhor, mais uma vez, né, foi o seu primeiro posto que o senhor serviu na embaixada. O senhor conhece a Rússia por dentro, assim como o Pepe, que mora na Rússia, parte do tempo do ano. Então é muito importante esse momento aqui, que tem dois conhecedores da Rússia com propriedade, com lastro, para analisar isso para a gente. E isso foi escanteado, Então, se você puder fazer uma breve análise para a gente, por favor, embaixador. Eu vou me permitir pedir um certo tempo, porque eu não tenho tido contato com autoridades russas há muitos anos. E eu vivi a Rússia no período Brezhnev, não se esqueça, 70 a 74. De modo que a Rússia mudou muito nesse período, ela passou pelo período trágico do Yeltsin, que desmontou tudo e, enfim, e foi recuperando pouco a pouco. De modo que eu recebi um convite do embaixador da Rússia para me conhecer hoje, enfim, e eu vou trocar ideias e saber um pouco. E eu tenho a impressão que tem muito a ver com a questão realmente da presidência do Conselho de Segurança na época em que eu tentei levantar a questão da Síria e o presidente do Conselho era o embaixador russo. De modo que vai ser para poder... Caiu, voltando. Eu não tenho elementos para comentar nada em concreto, a não ser o que eu acompanho pela imprensa, etc. E tal. Enfim, como disse o Pepe, o assunto da Ucrânia saiu das manchetes por conta muito da questão de Israel, obviamente. E eu acho que o que eu percebo, ainda que sai sobre isso, são coisas interessantes, mas que indicam talvez uma conscientização por parte de alguns atores mais importantes do Ocidente de que, quem sabe, está chegando o limite da Ucrânia. Já se ouve falar na necessidade de você aceitar uma conversa, sentar na mesa, aceitar, quem sabe, até a cessão de algum território, etc. Tal. Eu percebo um pouco por aí. Inclusive, isso tudo se explica. Eu já pensava isso desde o início, a partir, sobretudo, do impacto que essa guerra teve na economia da Europa. A Europa se deixou levar e terceirizar pelos Estados Unidos, e hoje em dia o impacto está lá. A Alemanha está sofrendo profundamente, toda a Europa está sofrendo em geral, né, economicamente. Quem está se beneficiando mais diretamente disso é o complexo militar industrial americano, porque produz armas, vende gás líquido a 4 preços mais caro do que o gás russo para a Europa, etc. De modo que eu acho que esgarçou-se um pouco, começa a se esgarçar, eu acho, um pouco, a tolerância dos ocidentais em relação ao que está acontecendo na Ucrânia, inclusive a partir também desses relatórios que aparecem muito preocupantes sobre o nível de corrupção que existe na Ucrânia, né? Sobretudo todo esse dinheiro que tem entrado para auxiliar a Ucrânia na guerra, e a incompetência deles em saber utilizar os equipamentos militares que lhes foram oferecidos, talvez a qualidade dos equipamentos também que lhes foram vendidos, oferecidos. Enfim, tudo isso eu acho que está começando a abrir uma porta discreta ainda, mas você já percebe em algum viés da imprensa que já começa a ter está chegando um momento dos ocidentais forçarem a Ucrânia a sentar e conversar. Eu tenho essa sensação em relação a essa guerra. As origens da guerra eu não vou levantar aqui, porque são umas coisas... É um assunto muito profundo, e você
a rigor, eu acho que você tem que ter morado em Moscou e morado um pouco em condições em que eu morei, em que eu aprendi muito a entender o espírito russo. Eu convivi em meio de russos. Eu era um jovem diplomata, o último da embaixada, mas o menos importante, de modo que eu tive uma certa liberdade de circular. Paguei um preço por isso, não há dúvida. Não se esqueça que nós estávamos aqui no governo Médici. Mas eu circulava entre os russos, entre os jornalistas, entre os intelectuais, entre os músicos, etc. Então eu conseguia entender a alma russa, entende? E até hoje isso ficou muito marcado na minha personalidade, obviamente. Mas mudando de assunto, chegando à questão de Israel, eu acho que aí eu te digo uma coisa. Eu acho que eu li uma declaração hoje de um parlamentar irlandês, recebi esse vídeo, que eu achei um vídeo perfeito. Eu acho que esse parlamentar irlandês diz tudo. E eu acho muito difícil essa questão, essa crítica que estão fazendo aqui ao Brasil a alguma menção que se faz a ato terrorista por parte do governo de Israel, ou genocídio, ou que seja, etc. Quando você vê que os hospitais estão sendo destruídos, que você tem fossas com crianças, porque você não tem nem a energia, não tem como salvar bebês, etc. Pelo Estatuto de Roma, eu acho muito difícil você não utilizar ou nem não pensar, pelo menos, na palavra genocídio. Porque você está empurrando uma população de 2.300.000 habitantes para onde? Não é para o mar, porque nem o mar é deles. Para dentro não é. É para uma porta que não está aberta necessariamente, que é a porta do Egito. Para onde eles vão? Eles mandam o pessoal descer do norte de Gaza para o sul de Gaza. Quando chegam no sul de Gaza, bombardeiam o sul de Gaza. Os nossos brasileiros levaram quantos dias para sair de lá? Porque na hora que chegaram, começaram a bombardear e não podia sair o ônibus também. Então, é uma coisa muito complexa. De modo que eu não consigo criticar completamente a utilização de termos aí. Eu pego o Estatuto de Roma, eu leio o Estatuto de Roma, obviamente, um ministro do Supremo pode ter outra interpretação daquilo, mas eu acho que muito do que está acontecendo hoje por parte, sem condenar o ataque terrorista do Hamas, isso houve, óbvio. Não? Agora, não se esqueça o seguinte, o Hamas foi a vítima histórica disso. Então, ela reivindica, sem armas, com o que ela pode fazer, que são os ataques terroristas. Israel não é a vítima histórica. Israel se coloca como uma vítima agora, o que desproporcional, porque é um Estado, tem um exército, tem o serviço secreto, tem tudo. Então, eu acho que uma certa moderação na maneira deles defender esse direito de defesa se impõe, sem dúvida se impõe. E se você não impuser isso, você, do meu ponto de vista, você está violando o Estatuto de Roma, sem dúvida. Porque não é uma maneira de você justificar, não, você tem que matar todo mundo, ainda que o civis, porque tem que descobrir quem foram os agentes terroristas. Olha, isso, eles têm capacidade técnica, de inteligência, de estratégia para descobrir uma maneira de resolver esse problema sem sacrificar, exterminar toda uma população que não tem nem comunicação com seus próprios palestinos na Cisjordânia. Então, isso tem que ter uma certa tolerância. É uma coisa que tem que ser criticada. Se você não fizer nem isso, Israel se sente completamente liberado. Não se esqueça que os próprios americanos, o próprio burocrata do Blinken, semana passada, estava apresentando como uma solução americana a nossa resolução que eles vetaram. Interrupção das hostilidades de paz. De repente, eles tiram a nossa resolução, que eles vetaram dias antes, e apresentam como uma proposta nova americana. Eles próprios estão se dando conta que tem que ter um limite. Tem que ter um limite porque você não pode exterminar 2.300.000 pessoas que nasceram naquela terra, que pertencem àquela terra. E eu te confesso que eu acho que a própria imprensa internacional vai, pouco a pouco, começar. Você vê as manifestações que estão acontecendo no mundo afora, no mundo ocidental, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França. Há um mal-estar.
ao mal-estar quando você percebe que realmente você está à beira de você inviabilizar completamente a existência de um povo palestino independente no seu território, com sua administração, etc., vivendo lado a lado de um Estado judeu, enfim, igualmente legítimo, etc. Eu tenho um ponto que eu quero deixar aqui registrado, que tem me preocupado, que eu comecei a notar em alguns círculos e alguma coisa da imprensa, uma ideia absurda, que é a ideia de você efetivamente deixar abandonar a questão dos dois Estados e ter apenas um Estado único, israelense, onde os palestinos vivessem em conjunto. Isso não existe. Isso não existe. Isso é uma utopia. Isso não existirá por motivos históricos, bíblicos e históricos recentes, porque tudo que aconteceu depois da Declaração Balfour, desde o Theodor Herzl, não permite que isso aconteça hoje em dia. Criou-se um nível de hostilidade, um nível de desentendimento tal, que você não pode hoje em dia. E que tem um Estado que é dirigido por israelenses, onde os palestinos têm os mesmos direitos. Eles não têm hoje. Imagina depois. Então, é muito complicado. Eu me preocupo essa ideia de você abandonar a noção dos dois Estados, porque eu acho que sem os dois Estados nós nunca chegaremos a uma paz naquela parte do mundo. Não? Importante, excelente. Ô, Pepe, pedir para você amarrar essas guerras eternas, por gentileza, falar, porque, mais uma vez, né, é raro um encontro de dois intelectuais que conhecem tão bem a Rússia, como é o caso seu e aqui do Bustani, que conhecem por dentro, conhecem isso que o Bustani chamou de o espírito russo. Sim. E a alma russa. Isso é, enfim, vocês dois têm a oportunidade de estar aqui. E como a crise na Ucrânia, ela dialoga com o massacre que está acontecendo em Gaza e na Cisjordânia. Do ponto de vista da política externa democrata, norte-americana, que está envolvida diretamente nesses dois conflitos, como isso se amarra? Faz essa análise para a gente, por gentileza. É o que eu tenho escrito em todas as minhas últimas colunas. E é o que o Alastair, meu amigo Alastair Crooke, tem escrito em todas as últimas colunas dele também. A gente conversa muito. A gente faz Skypes juntos, troca ideias, um lê o outro, as coisas que a gente passa um para o outro. São duas guerras entrelaçadas. São parte das guerras eternas, the Forever Wars. Por exemplo, para dar um exemplo para vocês, o título eu fiz 2 e-books quando eu estava no Asia Times ainda, com os meus arquivos, que aqueles vagabundos tinham perdido. Eu recuperei uma parte dos arquivos, e o título dos 2 e-books é Forever Wars, As Guerras Eternas, focalizado no Iraque e no Afeganistão, que eu segui por dentro as duas, né? O termo guerras eternas deriva de longa guerra, que foi exatamente quando o Pentágono definiu o que ia acontecer depois do 11 de setembro, antes mesmo deles invadirem o Afeganistão, começarem a bombardear o Afeganistão em outubro. Eles chamaram de a longa guerra. Na verdade, foi a mesma definição do que eles sempre, da lógica intrínseca do Império, que é guerras eternas. Se não há uma guerra, a gente fabrica. E se há uma guerra que está, como é que chama, em coma, a gente vai lá e reaviva. A guerra Israel-Palestina, essencialmente, estava em coma. Inclusive, os israelenses estavam achando que eles tinham dominado completamente a situação e que o Hamas estava sob controle. Esse gabinete do Netanyahu pensava isso até um mês e meio atrás. Quem fez a ligação direta pela primeira vez em público, e isso foi uma bomba absoluta, porque foi em uma reunião do Conselho de Segurança russo, onde estava todos os tops do governo, o primeiro-ministro Mishustin, o chefe do FSB, Bortnikov, o chefe da inteligência externa do SVR, Narishkin, o pessoal da Duma,
Evidentemente, o Patrushev, secretário do Conselho de Segurança, e o Putin falando, na introdução dele, antes da parte fechada, que foi a discussão entre eles, o Putin, nessa introdução, fez a primeira conexão direta, pública, entre as guerras eternas, todas as guerras do Império e Israel-Palestina. Isso é um negócio absolutamente brutal. Eu fiz uma coluna sobre isso porque é um negócio extremamente importante. E eu juntei com outras duas instâncias. O Nebenzia, 2 dias depois, no Conselho de Segurança, e o Lavrov, 2 dias depois, numa bilateral com o ministro das Relações Exteriores do Kuwait. Fazendo exatamente a mesma conexão. Tudo isso faz parte das guerras eternas do Império. E a Rússia já se manifestou há anos que nós não estamos de acordo. E eles começaram a manifestar diretamente isso em 2007, no discurso do Putin na Conferência de Munique, o famoso discurso de 2007, onde o Putin basicamente disse que o mundo unilateral, não vai rolar, pelo menos não é o que a gente vai trabalhar. Ele falou isso polidamente na frente dos europeus, todo mundo freak out completamente, mas a mensagem já estava dada. E a demonização da Rússia e do Putin começou em 2007, a partir desse discurso em Munique. Então, todas essas guerras interligadas, elas agora, as duas instâncias principais são Ucrânia e Oeste da Ásia. Interessa profundamente para o Império qualquer porcaria que eles dizem e que saia estampada pela mídia ou na CNN, para eles interessa profundamente tacar fogo no Oeste da Ásia. Por quê? Veja bem, 3 personagens principais, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes, a partir de daqui a 1 mês e meio, mais ou menos, vão ser membros do BRICS 11. Isso vai incluir 3 fornecedores cruciais de energia para o Ocidente. Para a Ásia, evidentemente, especialmente para a China, mas também para o Ocidente. Isso vai significar uma relação ainda mais próxima entre os BRICS e a OPEC+. Quem manda na OPEC+? Rússia e Arábia Saudita. Ou seja, quem manda no preço do petróleo mundial hoje não é a OPEC, é a Rússia e a Arábia Saudita. É o Putin e o MBS no WhatsApp falando, e aí, quanto vai ser? Está de acordo? Ok, fechado. É assim que funciona agora. É o reverso absoluto, o blowback absoluto de Paul Wolfowitz em 2003, ainda antes da invasão do Iraque, falando, nós somos a nova OPEP. Não. Vocês não eram, não foram e nunca vão ser a nova OPEP. Porque mesmo depois da invasão, quando o Iraque fez a primeira, venda de poços e de novos poços a serem explorados, os principais poços e as principais jazidas foram assambarcadas por Petronas da Malásia, por Gazprom, entre outros. Não foram os americanos. Os americanos pegaram 2 fatias em 2 poços secundários. Então eles começaram a perder nós somos a nova OPEP há anos atrás. E agora eles perderam de vez porque quem manda mesmo é a OPEP+. Fora isso, as relações de venda de energia desses 3 atores BRICS Plus para o principal consumidor de todos eles, que é a China. Que isso vai se intensificar cada vez mais. E no caso do Irã, ainda mais, porque vai ter mais investimentos chineses no complexo energético iraniano, além de investimentos da Gazprom também. E o fato fundamental de que Irã, Rússia e China têm parcerias estratégicas entre eles. Não só entre Rússia e China, mas entre Irã e China e Irã e Rússia. Ou seja, está tudo interligado. E aí entra essa interligação BRICS, OPEP+, Organização de Cooperação de Xangai, onde são todos membros também, entrando a Índia e o Paquistão, o Corredor Internacional Norte-Sul de Conectividade, onde os 3 personagens principais são Rússia, Irã e Índia. Então, você interliga tudo isso, não sobra absolutamente nada para o Império,
a não ser esse último desesperador, essa jogada desesperada deles no último G7, onde eles propuseram um negócio que muitos de vocês não devem ter nem ideia o que significa. Chama-se, pelo acrônimo em inglês, IMEC. IMEC. India Middle East Corridor. Corredor Índia-Oriente Médio. Mas isso não diz o que é esse corredor. Isso é uma invenção americana para transformar Israel num polo central de trânsito de energia no oeste da Ásia, ligado aos Emirados Árabes e à Arábia Saudita, para exportar energia para a Europa. Quem são os personagens desse IMEC, desse corredor? Índia, União Europeia, Israel, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Isso foi inventado e proposto no último G7. Todo mundo já esqueceu, mas isso é super importante porque isso explica, entre outras coisas, um dos vetores principais dessa guerra que está rolando. Porque isso está interligado com uma outra invenção, essa dos anos 60, dos americanos, e que agora está sendo reavivada. O Canal Ben Gurion. Vocês já devem ter ouvido falar do Canal Ben Gurion. O Canal Ben Gurion, indo do Golfo de Aqaba até o leste do Mediterrâneo, seria, se fosse construído, um concorrente direto do Canal de Suez, e aí não ia mais passar pelo Egito. O nó principal nessa história toda de corredor de conectividade, de comércio e de energia, e de comércio de energia, seria Israel. E onde chegaria, se for ou se fosse construído, o canal que eles têm que construir em elevações enormes, seria uma operação absurda, uma obra de engenharia monumental, caríssima e a longo prazo. O canal desembocaria ao norte de Gaza. E o que tem no norte de Gaza? Em frente ao norte de Gaza, a 30 quilômetros do norte de Gaza, no oceano, no Mediterrâneo Leste, as reservas de gás que pertencem aos palestinos. E que, no momento, esses dois campos estão sendo explorados por uma concessão que foi para a British Gas. Era uma união entre a British Gas majoritária e os palestinos como sócios minoritários. Essa concessão acaba o ano que vem. Ela tem que ser renovada. Tem duas possibilidades. Uma, que isso já, evidentemente, os americanos e os israelenses olharam e começaram a crepitar em fogo. A Gazprom é uma das candidatas. A Gazprom já tem até uma oferta com os palestinos. Olha, quando expirar essa concessão com a British Gas, a gente pega. O preço é esse, a gente paga quando vocês quiserem. A segunda possibilidade qual é? Você destrói Gaza e você rouba, literalmente, as reservas em frente de Gaza, a 30 quilômetros offshore. E isso explica por que Gaza tem que ser destruída e ocupada, que é exatamente o que está acontecendo agora. Ou seja, se você não vê esses jogos geoeconômicos, você não entende as guerras. As guerras do Império estão sempre ligadas a duas coisas absolutamente fundamentais, que são, eu diria, o fundamento da geopolítica: recursos naturais e mercados. Do ponto de vista do Império, o que interessa é conquistar todos os mercados, porque é o capitalismo transnacional global, que a gente chama de globalização, entre aspas. E recursos naturais, eles vão atrás de quem tem recursos naturais e tem que tomar conta. Por que a russofobia exacerbada voltou, inclusive antes do início da operação? Aliás, voltou em 2014, né? Voltou com o Maidan, porque eles estavam preparando a Ucrânia durante todos esses anos com um exército capaz de, entre aspas, derrotar os russos com equipamento da OTAN, na guerra de procuração Estados Unidos contra a Rússia, usando os eslavos da Ucrânia como bucha de canhão. Ou seja, o atrativo inominável das reservas naturais infinitas da Rússia, que o José, morando na Rússia, está mais do que a par do que isso significa e de como isso é cobiçado pelo imperialismo há séculos, né? Isso é um elemento fundamental da guerra da Ucrânia.
é uma guerra de recursos naturais, é uma guerra que, para a gente conseguir assambarcar toda aquela riqueza natural absolutamente inominável da Rússia, precisa um regime change, precisa um golpe de Estado, precisa tirar Putin e o seu círculo, botamos o nosso fantoche, seja quem for, e desmembramos a Rússia. Tem até mapas desmembrando a Rússia em pelo menos 5 diferentes regiões. Então, isso explica a lógica interna do império. Conquistar mercados e conquistar recursos naturais, seja onde estiverem. No caso do Brasil, vocês sabem muito melhor do que eu o que isso significa, né? Então, nada disso vai mudar, porque essas elites que estão no poder agora, controlando esses fantochezinhos, Blinken, Sullivan e companhia, é a mesma coisa que o pessoal que inventou as 2 guerras mundiais antes e que se aproveitou do almoço nu nos últimos 77, 78 anos. Ou seja, isso tem como mudar? Aí a gente volta de novo à conversa sobre o mundo multipolar. Só teria como mudar se tem um contrapoder suficientemente forte para, pelo menos, botar um sinal de stop na frente deles, que é exatamente o que Rússia e China, na sua parceria estratégica, estão fazendo agora. E isso o arcabouço de tudo isso são todas essas instituições multilaterais que começaram a pegar peso e massa crítica, especialmente nos últimos 2 anos. O BRICS 11, que o ano que vem vai provavelmente virar BRICS 15, 18 ou BRICS 20, né? É o verdadeiro G20, vai ser um BRICS 20. A Organização de Cooperação de Xangai, a União Econômica Euroasiática, as Rotas da Seda, como é que chama? A configuração russa, que tecnicamente se chama Greater Eurasia Partnership, Grande Parceria Euroasiática. Isso é que foi elaborado, um dos principais redatores é o Sergei Karaganov. Chegou no Putin, o Putin olhou e falou: bárbaro, isso aqui é a nossa política daqui para frente. Nós queremos uma grande parceria euroasiática, que é exatamente o que Putin estava dizendo na década dos anos 2000, quando ele dizia: seria bárbaro se a gente fizesse um enorme mercado de livre comércio de Lisboa a Vladivostok. Só que ele falou isso antes dos chineses. Os chineses, evidentemente, estavam prestando atenção e falaram: ótimo, já que eles não podem fazer, porque eles estão sob guerra híbrida o tempo todo e porque eles não têm o poder de fogo econômico e financeiro que a gente tem, vamos fazer nós. São as novas rotas da seda que vão de Xangai e Xi'an até Madrid, até Veneza, Madrid e além, e para a África também, e para a América, e partes da América Latina também. Então, esse choque frontal entre guerras, que é o tema fundamental, acho que para todos nós, nessas últimas semanas, e eu diria, especialmente para o ano que vem, que o ano que vem é o ano BRICS 11, com presidência na Rússia, e a próxima cúpula vai ser em Kazan, na Rússia, o tema é esse: como essa articulação do Sul global como um contrapoder vai ser capaz de segurar a demência completamente fora de controle do Império, onde a única... Como eles não pensam estrategicamente, a única tática que eles têm é tacar fogo, seja onde for. Vamos tacar fogo na Ucrânia, vamos tacar fogo Armênia e Azerbaijão, vamos tacar fogo num golpe frustrado no Cazaquistão, vamos tacar fogo na África, vamos tacar fogo nas relações Brasil-Argentina. Aí é onde entra o vassalo escolhido a dedo, demente, imbecil Milei. Faz parte da estratégia. A estratégia de ataque no oeste da Ásia, que é usar Israel e ser usado por Israel também, cachorro, rabo, não se sabe mais quem é o rabo, quem é o cachorro, é a mesma tática de dividir para reinar usada com um demente terminal como esse para quebrar a relação estratégica Brasil-Argentina. Ou seja, a única coisa que eles conseguem pensar em bloco, no fundo, mesmo não sendo estratégicos, é onde a gente vai tacar fogo na semana que vem. É o pensamento dele. Eles não têm pensamento estratégico porque a tática na cabeça deles é fazer um business plan, como você vê num negócio corporativo, e um business plan assim... Chama o nosso gerente financeiro. Tem um business plan aí para a semana que vem? É assim que os caras fazem, entre aspas, política, geopolítica. É uma definição, eu diria, extremamente reles e
prosaica. Mas é assim que esses caras não são sofisticados. Esses caras não são aqueles babacas acadêmicos que fazem um ensaio de 50 páginas na Foreign Affairs, aí todo mundo fala, ai, que bárbaro, ele está falando da expansão do imperialismo benigno, etc. Não são esses caras. Os caras que fazem política, eles são muito, muito prosaicos, muito reles e muito chinfrins. Eles são ao nível do John Bolton. O John Bolton é capaz de pronunciar uma frase do começo ao fim que tem um mínimo de substância. O José encontrou com ele várias vezes. Eu tive o desprazer de entrevistar esse filho da puta num encontro da AIPAC em Washington, onde tinha 8.000 zionistas desesperados gritando no fundo dos pulmões, depois de um jantar milionário, morte ao Irã e morte à Palestina. Eu estava lá e fiquei... Eu falei, nossa, e não é um filme da Leni Riefenstahl, é ao vivo, em Washington, na capital dita do planeta. Pois é, o John Bolton estava lá, nosso grande embaixador, grande diplomata americano, John Bolton. Pois é, esse é o nível desses caras. Então, uma das coisas que nós podemos fazer, nós que acompanhamos esse negócio por dentro, é pelo menos desmistificá-los e ridicularizá-los em público, porque eles são naturalmente ridículos. O problema é que eles são ridículos com um poder de fogo absurdo, como tinha Dubia, como tinha Dick Cheney, como tinha por trás dele o Richard Pearl, o Paul Wolfowitz, todos esses caras, perigosíssimos, mas chinfrins, sabe? Bom. Ô, José, o Bustani, o Pepe, ele abriu tantas provocações nessa fala dele aí, que a nossa conversa aqui teria que durar pelo menos 48 horas. Mas a gente já está chegando nos nossos estertores aqui, lamentavelmente. Você jogou uma provocação lá atrás, Bustani, que não pode passar assim, batida, que é a questão da Europa. Como a Europa se tornou submissa, vassala e anulada pela política externa desses gênios aí que o Pepe tanto descreveu bem, né? Esses grandes arquitetos globais, e que você lidou, e o Pepe também, aí de perto. Né? O que aconteceu com a Europa, Luciano? Você viu em Londres, você conhece bem os europeus, conhece o Macron pessoalmente. O que aconteceu com a Europa? E junto com isso eu quero jogar uma provocação, porque eu vou colocar o Brasil, obviamente, aqui no mapa da nossa conversa, nessa reta final, e parece que há uma ala da política externa brasileira, do Itamaraty, da assessoria do presidente Lula, que tem gente excelente lá, tem amigos nossos, enfim, não vou citar nominalmente aqui, que são muito competentes, mas me parece que tem uma ala que aposta o seguinte, olha, a Europa vai despertar, você me corrija se eu estiver errado, tá, Bustani, mas é uma leitura que a gente faz, enfim, dos nossos estudos ali, enfim, do meu núcleo de estudos na USP, e o que a gente faz, olha, a Europa vai acordar de um pesadelo, é como o quadro, né, do Sono da Razão, né, do Goya, eles vão acordar daqui a pouco de um pesadelo, o sono da razão produz monstros, e eles vão entender que o negócio é pendular, mais ou menos o que a política externa do presidente Lula, do Celso Amorim, tenta fazer. E aí eles vão entender que não é se associar aos Estados Unidos, como eles fazem, mas tem um pouco também se associar à China. Tem que jogar no interesse nacional e ser, digamos, vou exagerar aqui, uma terceira via global. E aí pegar o Brasil, pegar os países da América Latina, enfim, e a liderança do Brasil com a integração regional e tentar fazer esse pêndulo. Agora, olhando para a realidade concreta, como nos ensina Gramsci, não há o mínimo sinal, não há uma nuvenzinha no céu dizendo que essa possibilidade, ela de fato acontece. Quer dizer, o mundo, como disse o Pepe aí nas Novas Rotas da Seda, você também disse um pouco lá atrás, o mundo mudou para o Pacífico. Como diz o Arrighi, a Beverly Silver, o novo cofre do mundo e a nova fábrica do mundo foi para o Sudeste Asiático e foi para a China. E parece que a Europa perdeu o bonde. Então a pergunta é, o que aconteceu com a Europa? E se você puder falar um pouquinho da política externa brasileira, e a gente caminha aqui, por gentileza. Ok.
Infelizmente, eu gostaria de ter mais tempo, mas eu tenho que me preparar para o encontro que eu falei que eu tinha. Não, a Europa perdeu um pouco o bonde, sem dúvida, obviamente, mas eu tenho a impressão que você nunca pode esquecer todo o legado que nós recebemos da Europa em termos políticos, em termos cultura, de história, etc. E tal. Infelizmente, o mundo evoluiu depois da Segunda Guerra Mundial e com o fim do Muro de Berlim e a derrocada da Rússia em determinado momento, numa direção que provocou o que hoje nós chamamos enfim, o domínio do império, ainda que já no início da sua decadência. Eu acho que a Europa tem, obviamente, conquistas tecnológicas, inclusive importantíssimas e tal. Meu convívio foi mais com o Reino Unido, obviamente, foi meu primeiro posto, e num momento importante para o Brasil, que era o momento em que o Brasil precisava, no primeiro governo Lula, de uma aceitação da City de Londres, enfim, dos juízes internacionais sobre tudo que nós íamos fazer em matéria de política econômica, financeira, etc. Tal. O que foi muito bem naquele momento, foi um êxito, como vocês se lembram. Já com a França, o mandato que eu recebi foi um mandato extremamente interessante, que foi a partir da parceria estratégica que o Lula tinha estabelecido com Chirac e, em seguida, com Sarkozy, que era o presidente, e que envolvia a construção, toda uma política de defesa, a construção de submarinos, inclusive de um submarino de propulsão nuclear, aviões de caça, helicópteros, supercalculadora e programa espacial, em conjunto com a França. São áreas em que a França tem uma tecnologia absolutamente indiscutível, até hoje, apesar de tudo. Você vê que hoje estão discutindo o que fazer tentando destruir o único lançador de satélites que realmente é efetivo, que é o Ariane francês, né? E os nossos submarinos, graças a Deus, o programa está continuando a trancos e barrancos, mas chegaremos lá. Houve alguns problemas na evolução do programa, obviamente, do avião de caça. Infelizmente, eu acho que eu teria definitivamente escolhido, como Lula originalmente escolheu, o Rafale, por ser um avião que vai do Arroio ao Chuí, sem precisar parar para abastecer, coisa que outros aviões não têm essa capacidade, mas, enfim, vivenciar com isso. E o que mais me desagrada é o fim do nosso programa espacial. Efetivamente, porque nós temos a melhor base de lançamento de satélites para a órbita do Equador, que é Alcântara, e essa base desapareceu. Ela foi alugada, em termos que eu não conheço tecnicamente, eu não vi o acordo, para os americanos, em condições que eu considero inaceitáveis, que é de brasileiro não poder entrar e não poder utilizar o dinheiro do aluguel para fazer um programa espacial. Isso aí me deixa sem graça, perplexo. E eu espero que o governo atual acorde para isso, porque isso já tem uns 3, 4 anos que está acontecendo, né? De modo que eu acho que o Brasil não pode abrir mão de ter seu lançador de satélites, porque nós dependemos, inclusive por nossa posição, de ter uma frota de satélites geoestacionários, enfim, essenciais para a comunicação, que, enfim, é o futuro do mundo, né? Enfim, isso é um parênteses. Agora, eu acho que a Europa talvez comece a dar sinais. Repare o que aconteceu na Espanha. A Espanha quase foi para a direita, depois não foi para a direita. Repare o desespero que está acontecendo no Reino Unido. O Sunak, de repente, desencava o Cameron, primeiro-ministro, como chanceler, né? O Cameron, que foi um sujeito responsável pelo Brexit, não por convencimento, mas por covardia, na verdade. Ele não quis enfrentar aquela história. Mas isso mostra que há um desequilíbrio e há um desespero no governo inglês sobre o que fazer em relação ao mundo. Ele não tem mais atores. O Partido Conservador inglês não tem mais atores, a ponto de eles terem que recorrer a um que não foi nem um grande ator, que é o próprio Cameron. E você vê, o Macron organizou recentemente uma conferência de paz em Paris, para a qual o Celso Amorim foi convidado. E esse encontro foi muito positivo, pelo que eu estou sabendo, e ele se estendeu por mais um dia ou dois num nível mais bilateral, o que eu acho muito interessante, porque quando eu conheci o Macron, eu conheci ainda como assessor econômico do presidente Hollande,
o seguinte ao Sarkozy. E era um homem muito capaz, muito inteligente e tal. Ele me deixou um pouco desanimado, talvez, na hora que ele assumiu a presidência. Ele fica um pouco entre duas correntes de pensamento, porque ele tem uma formação mais de esquerda, mas, ao mesmo tempo, ele trabalhou para o Banco Rothschild, então há uma certa confusão ali. Mas, de qualquer maneira, ele é uma pessoa que pode pensar politicamente de uma forma mais sofisticada, digamos. Entre todos que estão na Europa hoje, eu não vejo o alemão pensando assim, eu não vejo a Meloni pensando assim, nem o Sunak. Eu acho que entre esses líderes europeus, talvez eu tenha um pouquinho mais de esperança na capacidade do Macron, se ele conseguir superar esses preconceitos, essas limitações que ele tem ao enfrentar, inclusive, uma situação parlamentar que não é fácil, né? De modo que eu acho que a Europa vai se dar conta, a partir, inclusive, das consequências dessa guerra da Ucrânia, ela vai se dar conta que ela vai ter que se voltar para as suas ex-colônias, ela vai ter que se voltar para o mundo do desenvolvimento. E sempre houve uma certa, sobretudo por parte da França, né, uma certa preocupação em ouvir o terceiro mundo, né? E eu acho, e tem muitos intelectuais franceses que ainda pensam assim e são influentes, menos agora, mas voltarão a ser influentes. Eu acho que a Europa vai se recolocar no mundo não através de uma forma de se dar conta de que está acontecendo um novo movimento sul global que é importante e talvez estando mais aberta para um diálogo para esse grupo novo que está se formando. Eu, pessoalmente, se tivesse alguma capacidade de influência, eu trabalharia muito neste viés, porque é muito importante você fazer saber ao Ocidente, e a Europa é muito fundamental para isso, de que esse grupo que está se formando no sul global não é para hostilizar nem para agredir a Europa, é apenas para, digamos, de uma forma mais simpática, cooptar a Europa para entender os nossos problemas e fazer com que o mundo lá de cima entenda que nós também queremos beneficiar dos bens da humanidade. Que nós queremos poder ter um sistema financeiro que não nos prejudique, que nós queremos crescer economicamente, que nós queremos fazer comércio, que nós queremos ter um desenvolvimento cultural, que nós queremos poder cuidar do meio ambiente, necessitamos de recursos deles, etc. Aliás, isso é uma área em que a Europa, mal ou bem, está fazendo algum gesto em relação ao Brasil, né? Essas contribuições para o Fundo Amazônia, por exemplo. Mas que eu estimularia muito uma reaproximação ativa nossa desse sul global junto aos países europeus. Porque eu acho que ainda é o melhor do Ocidente, porque eles têm uma história, né? Eles têm uma história que supera 500 anos, né? Eles têm uma história muito... Enfim, e foram grandes colonizadores e sabem as consequências do que é isso. Os americanos não, são muito jovens para conhecer isso e nunca sofreram guerras, nem conhecem nada. E não conhecem o mundo. Uma coisa que sempre me impressionou, você sabe quantos parlamentares americanos têm passaporte? 5%. 5%, exatamente. Então, eles não sabem, eles não precisam conhecer o mundo, porque eles não têm curiosidade nenhuma de conhecer o mundo. O Bush, quando virou presidente, ele não conhecia o mundo. Ele tinha feito uma viagem internacional pontual para visitar o pai dele, que era embaixador na China, e voltou e não conheceu o resto do mundo. Então, eles não têm a necessidade de conhecer o mundo, porque eles aprenderam que eles são autossuficientes, que tudo é aquilo, o mundo é aquilo e deve ser um espelho daquilo. E o que não é parecido, eles não querem nem conhecer. E esse tipo de mentalidade, curiosamente, não vai embora, continua. E continua cada vez mais. Você vê esse pessoal todo do Partido Republicano, e mesmo pelos democratas, aí você não se iluda. O problema da política externa americana, não importa se é diplomata ou republicano, ela é única. A política americana não é feita pelos presidentes, ela é feita pelo Deep State americano. Deep State americano claro. É o buracão que tem o BlackRock lá dentro, o complexo militar industrial e o Departamento de Estado, curiosamente. Esse é o mesmo, não importa quem seja o presidente. E esse Departamento de Estado produz essas pessoas que levam a essa visão muito pequena de você criar essas guerras permanentes, forever wars. Eles são muito pequenos em matéria de
de tática, inclusive. E eles não sabem pensar. Até não podem. Teve um cara que soube pensar um pouco melhor, com todos os seus defeitos, que foi o Kissinger, né? Que era um republicano. Mas não tem outra pessoa que consiga pensar estrategicamente os Estados Unidos para o futuro. Eles só sabem reagir a pouco. Por quê? Porque lhes falta história, lhes falta passado, lhes falta sofrimento, lhes falta interesse pelo mundo. É lamentável. Obviamente, você vai encontrar isso em meios acadêmicos, em alguns, enfim, mas não é o pessoal que vai para a política nos Estados Unidos. Quem vai para a política dos Estados Unidos é porque não são pessoas de grande formação intelectual necessariamente. Entende? E de modo que eu acho que a nossa conversa com o Ocidente ela deve começar, obviamente, sempre conversando com os americanos, porque também não há outro caminho, né? Mas a nossa sedução tem que ser, de novo, em torno dos países europeus, porque eu acho que eles têm mais sensibilidade para restabelecer um diálogo e entender as reivindicações que o Sul Global vai apresentando pouco a pouco. Eu acho. Olha, a gente podia terminar aqui, porque realmente isso aqui é ouro puro, é prata fina. Pepe, que alegria ter vocês dois aqui. Pepe, última pergunta para você. Qual o papel do presidente Lula depois desse 1 ano de eleição, de vitória, e desses quase 1 ano também de mandato, aí de onde você vê, porque às vezes quem vê de fora vê melhor do que quem está dentro, como uma liderança do Sul Global? O que eu não tenho como ver são os detalhes do dia a dia do governo, né? E como ele lida com governar no dia a dia. É impossível, de fora não tem como. O soft power do presidente Lula global continua lá em cima. O fato de que ele definiu o que está acontecendo na Palestina atualmente corretamente e pronunciando a palavra G foi absolutamente fundamental. O Sul Global inteiro o apoia. Nenhum líder do Norte Global, etc., é capaz de enunciar tudo isso. E poucos líderes do Sul Global falaram diretamente o que está acontecendo. Agora, o que me preocupa é quando meus amigos no Brasil me dizem que o Lula é um homem só. Que, na verdade, é ele contra uma catarata ou uma avalanche. Eu não sei se isso é verdadeiramente o que está acontecendo. Eu estou fora há muito tempo, não tenho como analisar isso. Eu tenho medo, porque a margem de manobra, do ponto de vista do Império, é mínima. Não se esqueçam nunca que esses Les Misérables que atualmente coordenam a política externa americana são os mesmos que coordenaram tudo o que aconteceu no Brasil a partir de 2010. São os mesmos personagens, incluindo o boneco de pano que não consegue encontrar o caminho do toalete mais próximo. Ou seja, os personagens são os mesmos. Esses caras não mudam. É a mesma coisa que você achar que Henry Kissinger ou Zbigniew Brzezinski um belo dia vão se tornar humanitários. Não, esses caras não mudam. E esses caras são muito barra pesada. E o fato de eles serem, muitos deles, chucros e intelectualmente a um nível absolutamente medíocre, Joe Biden, intelectualmente, nem se qualifica como medíocre. Tony Blinken é um medíocre de baixo escalão. Jake Sullivan é um medíocre, talvez de médio escalão, e não passa disso. Então isso é muito perigoso. E estão acuados, estão desesperados e sabem que vão perder a próxima eleição, o que é pior ainda. Ou seja, tudo que vai acontecer nesse próximo ano, antes da eleição americana, é um alerta vermelho constante. Porque tem todas as possibilidades deles perderem o controle e essas intervenções divididas para reinar na América do Sul, no oeste da Ásia, eventualmente na Ásia Central, no Cáucaso, etc., pode fugir ao que eles acham que eles têm controle. E eles, na verdade, não têm controle de nada. Eles controlam elites, elites em vários desses países, alguns dos seus agentes infiltrados em vários desses países, mas não é muito mais do que isso.
Então, a possibilidade, por exemplo, que eles têm de desestabilizar o Brasil pode ser, à primeira vista, quase infinita, mas é muito limitada porque eles dependem de pequenos fatores e pequenos agentes colocados em posições chaves, evidentemente facilitados pela embaixada americana, como, por exemplo, na Revolução Colorida em Hong Kong de 2019, que eu acompanhei de perto, porque eu era residente em Hong Kong. Tudo passava pela embaixada americana em Hong Kong. E é assim que funciona. Tudo no Iraque passava pela fortaleza gigantesca da embaixada americana no Iraque de $1 bilhão. É assim que funciona. Então a gente tem, todos vocês vão ter que estar de olho em quem entra e sai nessas embaixadas americanas. Muito, muito importante. Não, isso daí não tem nada a ver com conspiração, é assim que funciona o poder imperial, entre aspas. A embaixada deles em Beirute, toda a desestabilização do Líbano, que é algo também que eu escrevo para o The Cradle e a nossa base é no Líbano, a editora vive em Beirute. A gente está sempre em contato e eu tenho que saber sempre o que está acontecendo no Líbano. Eu tenho medo, inclusive, por ela e pela equipe, que eles estão num país extremamente instável, que pode ser tacado fogo literalmente amanhã por americanos, israelenses e os dois a qualquer minuto. E tudo passa pela embaixada americana em Beirute. Então, não é muito animador, né? Vocês sabem disso. Eu posso falar isso porque eu não sou diplomata, né, José? Diplomatas não podem falar isso abertamente. Eu posso falar porque, bom, é o meu papel. E por isso que eu entro em não sei quantas milhões de listas. Perseguido não, eu sou um target, eu sou um alvo também. A diferença é que nós não somos um alvo como o Julian. Você é um alvo, mas você tem a margem de liberdade até o limite onde você publica um segredo de Estado. Aí os caras caem em cima de você e você não tem a menor chance. E isso todos nós sabemos, né? Inclusive ex-diplomatas como meu amigo Alistair. O Alistair ele tem um limite, ele não pode falar tudo que ele sabe, que é muita coisa. E ele foi, entre outras coisas, ele foi negociador do Quartet, ele trabalhou com o Tony Blair no Oriente Médio. Você imagina, ele me contou coisas de ele trabalhar na equipe do Tony Blair absolutamente inenarráveis. Ele não pode falar isso de jeito nenhum em público. Entende? Então, esses são os nossos limites. Eu gosto muito, eu respeito muito os diplomatas pela sua circunspecção, especialmente. Admiro profundamente. E essa capacidade de retenção e de você ser um poço de informações, mas essas informações não podem fluir. São só em un petit comité, né? No nosso caso, a gente pelo menos tem mais liberdade de ser punk, literalmente, né? A gente pode ser Sex Pistols, pelo menos uma parte do tempo. Uma palavra só para encerrar a minha participação no programa, porque eu tenho que sair. Eu me orgulho muito do que está sendo feito em termos de política externa no Brasil. De novo, eu participei de 2 mandatos, dos 2 primeiros mandatos do Lula, e eu respeito enormemente o nosso chanceler Mauro Vieira, com quem eu trabalhei. É um grande diplomata. E o Celso Amorim, Savassandir, né? É um nome já com uma fama internacional. E sabe de uma coisa, o Itamaraty é uma instituição que sofreu uma crise de 4 anos, ele quase foi desmontado integralmente durante o período Bolsonaro, isso não é segredo para ninguém, mas ele recuperou uma geração que havia sido colocada nos corredores e é uma instituição extremamente séria. E eu quero que as pessoas entendam uma coisa: não existe uma política externa do Lula, outra do Celso Amorim e outra do Mauro Vieira. Isso não acontece no Itamaraty. Como nunca aconteceu, como diziam no passado, uma divergência permanente entre Celso Amorim e Marco Aurélio Garcia. Nunca. Havia um entendimento completo e uma divisão de tarefas naquele momento, e eu participei disso. E hoje em dia, não há a menor dúvida de que o que Mauro Vieira faz, Celso Amorim faz, Lula faz, está tudo coordenado.
é uma instituição extremamente bem organizada desse ponto de vista. E nós estamos no momento com o que nós temos de melhor em termos de diplomatas. Nas Nações Unidas, em Buenos Aires, em Londres, em Paris, na Alemanha, entende? Na Rússia. Ninguém se iluda. A imprensa tenta criar que há uma animosidade, uma competição entre Mauro Vieira e Celso Amorim, e que o Lula não faz. Não é verdade. Isso não acontece no Itamaraty. E nem acontece no momento. Isso é uma tranquilidade. É o mesmo pensamento. Obviamente, cada um tem seu estilo. Né? O Lula é uma pessoa muito mais solta na maneira de falar, enfim, e muito emocional, muito emotivo, e ele verbalizará algumas coisas de uma outra maneira diferente. Mas é a mesma ideia, é o mesmo pensamento, é a mesma coordenação. É muito parecido com a Rússia, né, José? Porque os russos é a mesma coisa. O Grushko, o Ryabkov, o Lavrov, eles são perfeitamente entrosados. É muito parecido. E nesse campo nós estamos muito entrosados. Eu acho que, em particular, nesse governo, inclusive, está se fazendo um grande esforço, que o entrosamento também entre os ministérios, como o Ministério da Fazenda, como o Ministério do Planejamento, o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação, entende? O Ministério da Justiça. Eu acho que há um grande esforço. Quando diz que o Lula estará solitário, ele pode estar solitário, não, ele está com um problema grande em relação ao nosso Congresso, obviamente, porque o nosso Congresso tem um alinhamento ideológico diferente dele. Então, precisa de um enorme talento, uma enorme paciência para poder você acomodar e conseguir fazer as reformas que são necessárias. Então, não é só isso. Nós precisamos, no momento, de ter solidariedade da opinião pública brasileira e ajudar a que se possam superar algumas batalhas que nós temos pela frente. Não adianta ficar a imprensa criticando e boicotando e levantando suspeitas desse e tal. O que ele vai botar para frente? Não é botar para trás. Não lutemos contra o voto popular. O presidente Lula ganhou as eleições e deixa ele governar o Brasil e ver o que ele faz. Se no final não estiverem contentes, votem em outro. Mas não adianta você trabalhar contra. Isso me deixa muito, muito decepcionado, entendeu? Não há uma autêntica solidariedade colocando para frente, tentando ajudar o governo nesse momento. E nós estamos fazendo coisas muito boas. Nós, em termos de política externa, eu não posso dizer nada. Eu acho que tem sido absolutamente impecável. O Brasil está usando o seu soft power muito bem e o Lula, com o seu próprio estilo, seu próprio soft power, voltou a ser internacional no mesmo nível que ele estava antigamente. Isso porque eu tenho dos meus contatos lá fora do Brasil. E da imprensa que eu leio. Então, eu queria agradecer a vocês pela oportunidade. Perfeito. Obrigado, embaixador. Obrigado, José. Enorme prazer. Obrigado. Sempre Vamos encerrar. Embaixador, obrigado. Foi uma honra ter o senhor aqui, ter o Pepe aqui. Obrigado, Pepe. Uma honra ter você aqui. Obrigado a vocês todos. Espero que tenha sido útil para todos, para a enorme audiência, imagino. Uma grande conversa. Nós vamos ter que marcar mais vezes para continuar a conversa aqui. Fechamos aqui, né, André? Excelente, Pedro. Mais uma vez. Parabéns por esse ano. Missão cumprida. Pepe, você é sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado Recomendo aqui o Pepe Café, que está nas redes. Ah, que ótimo. Sim, é pequenininha, é uma coisinha pequenininha, mas está... Nossa... Está grande já. Os textos do Pepe... até, tem uma audiência enorme. Enorme. Muito bom, Pepe Café. Nós recomendamos aqui. Recomendamos também a Sinfonia de um Homem Comum, do embaixador Bustani, professor Bustani aqui nos dando uma aula. E o balanço que nós fazemos em um ano de O Mundo é o Moinho é que o Brasil voltou. O Brasil voltou, o presidente Lula, com a política externa brasileira, e agradecemos a todos e todas. Até semana que vem, O Mundo é um Moinho. Abraços. Até mais, gente. Obrigado.